Bom dia, meus amores, como é que vocês estão, gente? Chegamos mais um dia, quarta-feira, e como toda quarta-feira nós temos aula de ciências, tá certo? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos orar. Feche os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Bom, meus amores, que bom, chegamos quarta-feira, né? E hoje nós vamos ter aula de ciências e vamos também ter aula de reforço, tá certo? O livro de ciência e o livro de reforço, na verdade. E aí, nós iremos fazer, nas páginas de ciência, nós iremos fazer as páginas 42 a 44. Tá certo? São essas páginas que nós iremos fazer, 42 e 44. O nosso assunto, nós iremos falar sobre as plantas, tá certo? Então, vamos lá. Os vegetais encontrados e distribuídos por todo o planeta apresentam-se várias formas, como tamanhos e cores variados. Alguns vegetais não possuem flores, frutos nem sementes. E quais são esses vegetais? Quais são esses? São as samambaias e os musgos, tá? Já o maracujá é um exemplo de planta que possui flores, frutos e também sementes. Tá bom, meus amores? As plantas, elas são consideradas seres vivos. Por quê? Por realizarem diferentes funções necessárias à sua sobrevivência. Elas respiram, elas nutrem-se, elas reproduzem-se e também morrem, tá certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese, tá certo? Diferentemente dos animais, o que acontece? As plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso são classificadas como seres autótrofos. Por quê? Porque elas produzem os seus próprios alimentos. Esse processo de nutrição dos vegetais é chamado de fotossíntese, tá, meus amores? Além dos vegetais, as algas e algumas bactérias também são capazes de realizar a fotossíntese. A produção de alimento acontece na folha, tá? Essa produção ela acontece na folha, que possui uma substância chamada clorofila, responsável por absorver a energia da luz do sol, necessária para que ocorra a fotossíntese, tá certo? Então, o que acontece? A clorofila também é responsável por conferir a cor verde dos vegetais. Ainda são encontrados nas folhas pequenas aberturas que se abrem e fecham, tá? Permitindo a entrada e saída de gases utilizados na fotossíntese, que são os estômatos, tá? São os estômatos. E é através dos estômatos que ocorre a entrada e a saída de gás. E é através dos estômatos que ocorre a entrada e a saída de gás carbônico, oxigênio e também o vapor de água, tá certo? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a respiração, tá, das plantas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa respiração. Vamos lá. O que acontece com a respiração das plantas? Assim como vários outros seres, certos, vivos, também as plantas também precisam respirar. Então, esse processo respiratório dos vegetais, o que acontece? Eles retiram o oxigênio do ambiente e liberam gás carbônico, tá certo? Que é a troca dos gases entre a planta e o meio.
e ocorre através dos estômatos, tá? Na respiração das plantas, as folhas absorvem o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que vive. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso assunto de ciências. Falamos um pouquinho sobre as plantas e agora nós vamos ver o nosso exercício, tá? Que está na página 42 a 44. Vamos lá para o nosso primeiro quesito que nós vamos fazer no nosso primeiro. Vamos lá. Primeiro, complete as frases usando as palavras que estão no quadro abaixo. Então, aqui no quadro eu tenho glicose, luz solar, eu tenho autótrofos, eu tenho fotossíntese, sais minerais, água, gás carbônico. Então, letra A. As plantas são seres, aí o tracinho, pois são capazes de produzir o seu próprio alimento. O alimento dos vegetais aí você vai um tracinho, que é um tipo de açúcar produzido através Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam aí você vai completar a frase, tá certo? O segundo quesito. Vamos para o nosso segundo. Numere a sequência corretas as etapas da fotossíntese. Então, aqui eu tenho 4. Eu tenho glicose, a glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio liberado do ar. Aí eu tenho 1, os sais minerais e as águas, e os sais minerais e a água entram nas plantas pela raiz e são levados pelo caule até as folhas. 3. São produzida a glicose, que é alimento da planta, e o oxigênio. 2. Na presença da luz solar, ocorre a fotossíntese. Então, nós vamos para a página 43, certo? E nós iremos fazer o nosso terceiro quesito. Bora lá, leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Aí eu preciso que vocês leiam comigo, tá certo, meus amores? Vamos lá. Fábrica de oxigênio. Vários seres vivos produzem e fornecem oxigênio para a atmosfera, abastecendo-a com esse gás tão importante para a vida do planeta. Mas qual o tipo de ambiente do planeta que mais produz oxigênio? Costuma-se imaginar as grandes florestas, devido ao fato de possuírem muitas árvores, como a Amazônia. Só que essas árvores consomem grande parte do oxigênio que produzem durante a respiração. Na verdade, mais da metade do oxigênio produzido no mundo vem do mar. As algas marinhas são as responsáveis por produzirem cerca de 55% desse oxigênio, contribuindo para a manutenção da vida, inclusive a nossa, tá? Então, vocês vão responder a partir deste texto. Letra A. Porque por meio de qual processo os seres vivos citados no texto produzem oxigênio? Letra B. O que acontece com o oxigênio produzido pelas árvores das grandes florestas? Certo? Quarto quesito. Leia as afirmações abaixo e descubra a que componente da planta se refere. Letra A. Substância que confere a cor verde das plantas. Letra B. Pequenos orifícios presentes nas folhas que se abrem e fecham, permitindo a entrada e a saída de gases e vapor de água. Aí vocês irão completar. Quinto quesito.
Represente no espaço abaixo o processo de fotossíntese. Então, aqui nós temos, tá? Esse espaço e vocês irão desenhar, representar o processo da fotossíntese, tá certo? Vamos para o nosso sexto quesito. Ricardo fez um experimento com um dos vasos de planta da sua mãe. Ele cobriu o vegetal com uma bolsa plástica, amarrando-a na base do caule. No fim do dia, veja o que aconteceu. De onde vieram as gotas de água que se acumularam no plástico? Explique, tá certo? E aí você irá explicar de onde surgiu essas gotículas de água, tá certo? Na bolsa deste plástico. Vamos para o nosso sétimo quesito. Observe as imagens. Aí aqui nós temos duas imagens, não é? E em qual dos locais mostrados o ar deve ser mais fresco? Por quê? A outra. De onde vem a água liberada na transpiração dos vegetais? E aí vocês vão observar essas duas imagens, tá? Ó. E vão responder as questões a seguir, tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de ciências, tá certo? Ó, com as páginas 42 a 44, tá certo? Vamos agora para o nosso livro de reforço. Vamos ver o livro de reforço. Gente, o livro de reforço nós vamos fazer as páginas, vamos ver aqui, 149 a 151, tá certo? Livro de reforço 149 a 151. Primeiro quesito no livro de reforço, o que é que vocês irão fazer no primeiro? Complete as frases de acordo com o texto estudado, que é justamente o texto lá do livro de ciências, tá certo? Letra A. Os são encontrados distribuídos por todo o planeta. Letra B. Apresentam-se com, aí, tracinho variados. Letra C. Alguns vegetais não possuem, e aí vocês irão completar, tá certo? Segundo quesito. Por que as plantas são consideradas seres vivos? Por quê? Vamos para o nosso terceiro quesito. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um vegetal que possui flores, frutos e semente. E aí aqui nós temos algumas letras, vocês vão desembaralhar, tá? Quarto quesito. Encontre no caça-palavras o nome das plantas que não possuem flores, frutos nem sementes, tá? Quinto quesito. Pesquise, recorte e cole figuras ou escreva o nome de outros vegetais que não possuem flores, frutos nem sementes. Você pode pesquisar e colar, ou desenhar, ou até mesmo escrever neste quinto quesito, tá certo? Vamos para o nosso, aí aqui no 150, nós vamos começar do primeiro, porque nós vamos falar da fotossíntese, que foi a que a tia falou, tá certo? Vamos lá, no primeiro, da página 150. Resolva a cruzadinha. Aí eu tenho letra A. Por meio de que processos são fabricados alimentos das plantas? Letra B. O que a planta precisa receber para realizar a fotossíntese? Letra C. Qual a substância que dá cor verde aos vegetais? Letra D. Em que parte da planta acontece a produção do alimento? Letra E. Qual o alimento da planta que é resultado do processo da fotossíntese? E aí você vai responder na cruzadinha, tá certo? Vamos para o nosso segundo.
Leia as alternativas e marque sim ou não. As plantas produzem seu próprio alimento. Sim ou não? Você vai marcar. Os alimentos das plantas é produzido nas folhas, que possuem uma substância chamada fotossíntese. Sim ou não? A glicose é distribuída por toda a planta e depois liberada no ar. E aí você vai marcar. Letra D. É por meio das folhas que as plantas absorvem o gás carbônico. Sim ou não? Aí você irá marcar. Certo? Vamos para o nosso terceiro quesito. O que são seres autótrofos? E aí você vai explicar aqui o que são esses seres, tá? Quarto quesito. Quais os alimentos essenciais para a realização da fotossíntese? Circule-os. Aqui eu tenho oxigênio, luz do sol, eu tenho glicose, água, terra, gás carbônico, flores da planta. E aí você vai circular somente o alimento essencial para a realização da fotossíntese, tá? Quinto quesito. São encontrados nas folhas pequenas aberturas que abrem e fecham. Observe. Qual o nome dessa estrutura? Letra B. Para que servem os estômatos? Aí vocês irão escrever, tá certo, meus amores? Gente, esse foi o nosso livro de reforço, tá certo? Foi o nosso livro de reforço, ó. Com as nossas páginas 149 a 151. A tia vai se despedindo por aqui. Um beijo bem grandão no coração. Não esquece que sexta-feira nós temos live, tá? E vai ser, ó, super especial, tá bom, meus amores? Beijo, boa aula e até amanhã. Tchau!